da temporada no clube, para mim. Melhor que o Arrascaeta? Temporada toda? Sim. É? Eu acho o Arrascaeta. Sim, até porque o Arrascaeta jogou alguns momentos decisivos machucado, né? Ou não machucado, mas sem as condições ideais. Eu acho que ele foi o melhor jogador da Libertadores. E acho que ele jogou demais na Copa do Brasil. São os títulos que o Flamengo ganhou, por isso eu coloco como o principal jogador da temporada, o que tem muito a ver com a mudança que o Dorival fez de posicionamento. Só citar um detalhe do jogo. Por exemplo, na marcação individual, chegou um momento que o Everton Ribeiro, ele saía da posição dele, criava um corredor para o Thiago Maia entrar por ali, ou seja, um jogador muito inteligente. Ia lá para a direita, né? Isso, e é um jogador, se for pensar, eu vou contratar, qual jogador eu vou contratar para o meu time? Arrascaeta ou Everton Ribeiro? Eu contrato o Arrascaeta. Sim. Tá? Mas do Everton Ribeiro, eu posso esperar a construção. Então por que você não contrata ele? Porque eu acho que o Arrascaeta é um jogador que tem mais capacidade de desequilibrar com a bola. E isso é mais raro no futebol dentro do Brasil, apesar do Everton Ribeiro também desequilibrar com a bola. Mas... Fala, nação, saudações, rubro-negro. Nação, mais um vídeo aqui que eu tô trazendo para vocês aqui agora, né, do programa Linha de Passe. Eles vão repercutir tudo sobre o título do Mengão e o possível encontro entre Flamengo e Real Madrid no final do Mundial, né? Então vamos embora acompanhar. Tem os comentaristas Breire, Vitor Birne, Jean Oddi e... acho que é Jean Oddi, né? Jean Jornal. E o Mauro Naves, né? Vamos ver o que eles falam sobre o título do Flamengo e a hegemonia Flamengo e Palmeiras na América do Sul, né? Vamos embora, mas antes disso, né? Mas antes disso, né? Vai deixando aquele like aí. A sua inscrição já é bastante importante. E eu também queria dar os créditos e direitos autorais à ESPN Brasil, né? Vou deixar o link aqui na descrição como créditos e direitos autorais ao canal ESPN Brasil, Grupo Disney. Tamo junto e é isso aí, nação. Valeu! No mínimo. Boa noite, Birner. Tudo bem, amigo? Pedro? Bom? Tudo bem? Boa noite a você, ao Mauro, Gustavo Zupac, Breire, aos fãs do esporte. Meu destaque, eu peço desculpa se estiver sendo repetitivo, eu tenho que destacar de novo o título do Flamengo. Libertadores é o principal campeonato do continente, o Flamengo ganhou a competição, a gente tem visto nos últimos anos uma quase hegemonia de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras vai ganhar o campeonato mais difícil da temporada, o Flamengo ganhou o maior campeonato da temporada. Houve temporada recente em que aconteceu o contrário, o Atlético ano passado quebrou isso, e a Atlético inclusive foi o melhor time da última temporada, mas não ganhou o principal campeonato do ano, porque foi eliminado pelo Palmeiras. Então, eu acho que olhando aquilo que as próximas temporadas prometem, quando a gente vê um futebol muito ligado ao dinheiro, à economia, eu não consigo ver uma grande mudança no cenário. Acho que o Flamengo conseguiu a terceira Libertadores, mais para frente vai conseguir a quarta e a quinta. O Palmeiras é outro candidato também a ser o primeiro tetra campeão da Libertadores. Talvez o Corinthians, com algumas coisas que podem acontecer no clube, entre nessa disputa. O Atlético talvez se recupere porque tem um estádio novo, investidores e tal, mas eu não consigo ver nada muito diferente disso. A hegemonia brasileira deve continuar, mata-mata às vezes surpreende. De qualquer forma, se os dois times, Palmeiras e Flamengo, vão terminar a temporada à frente dos outros, devem começar também a próxima sim. É isso aí, a segunda Libertadores do Flamengo em 4 anos, hein? 4 edições de disputas aí, tá? Três finais. Pois é, 3 finais. Frequentando bem, né? Frequentando bem. Tudo... Zupac, pode Tudo bem, Pedro? Destaque, tá boa bom? Noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Parabéns aí ao rubro-negro, o carioca, né? Que a gente está vendo aí os lances que deram ao Flamengo a esse título. E parabéns ao rubro-negro paranaense também, que volta uma final depois de 17 anos, o Atlético. E eu achei interessante nessa final como ganhou quem todo mundo esperava que fosse ganhar, mas foi curioso como o Flamengo encontrou mecanismos para vencer esse jogo em um roteiro um pouco diferente, né? Porque o jogo não começou fácil para o Flamengo, e eu acho que esse é o grande mérito do Filipão. A gente conjecturava aqui nas últimas semanas o que o Filipão poderia fazer para parar esse Flamengo. Ele vem com uma escalação que ninguém esperava. De fato, o Vitor Bueno não era cotado para ser uma das surpresas. O Vitinho entre os titulares, ok, era compreensível. Vitor Roque ou Pablo era uma discussão, ele opta pelo Vitor Roque, mas o ataque ou
gol, a escolha com os 3 Vítors, né? O Inho, o Bueno e o Roque logo de cara, isso ninguém esperava. E o fato de o Filipão ter espelhado, mudado o desenho do Atlético e montado um Atlético com meio campo de losango, como o Flamengo faz, para bater igual com igual, para colocar a marcação individual, isso deu dificuldade, isso gerou dificuldade para o Flamengo. E o Flamengo conseguiu desbloquear essa barreira que o Filipão impôs por um erro de um jogador do Atlético Paranaense, que foi o Pedro Henrique, e infelizmente para o Felipe Luiz, não é pela fatalidade da lesão do Felipe Luiz, mas a entrada do Ayrton Lucas deu uma outra característica para os lados do Flamengo, né? Total. E deu outra saída, né? Estava tudo marcadinho, muito bem marcadinho pelo Filipão no meio. O Flamengo, com a entrada do Ayrton Lucas, ganhou mais um lado, além da direita com o Rodinei. E após a expulsão do Pedro Henrique, que foi com uma falta em cima do Ayrton Lucas, as coisas foram mudando, o Flamengo foi encontrando o caminho. Então, acho que o Flamengo soube sobreviver aos diferentes instantes do jogo. E conseguiu, com muito merecimento, o seu 3º título da Libertadores. Agora a gente tem, vamos lá se não erro, o Santos, o São Paulo, o Grêmio e o Flamengo e o Palmeiras. Sim. 5 tricampeões. A impressão que dá é que Palmeiras e Flamengo estão prontos para deixar os outros para trás e construírem, de fato, os maiores campeões brasileiros da maior competição do continente. Vamos ver para crer. Aliás, a próxima temporada já acabou agora, no final de semana, mas já fica o convite que a próxima temporada é cobertura nossa aqui total dos canais ESPN, Star Plus, a Conmebol Libertadores da América, Glória Eterna. E não para, né? Porque a gente vai discutindo aqui. Começa o... Aliás, antes de acabar o Brasileirão, a gente ainda tem muito que discutir, vagas de Libertadores da América, aí vem a primeira fase já logo no início do ano, segunda fase até chegar sorteio dos grupos e tudo mais. E Sul-Americana também. E Sul-Americana tem Recopa, tudo um monte de coisa. E mais surpresas também. Tudo bem, Breila? Tudo bem, Prieto. Boa noite, companheiros, fã de esportes. Meu destaque vai para Gabigol. Enquanto você falava e falou sobre glória eterna, para mim o Gabigol é desses caras que entram para a galeria de ídolos eternos. Para mim, não dá mais para dissociar a história do Gabigol do Flamengo. Ele, para mim, hoje é um jogador de clube. Quando a gente olha para o Gabigol, a gente associa imediatamente ao Flamengo e muito por coisas como no sábado. O cara que consegue marcar 4 gols em finais de Libertadores e 2 na primeira, o título sobre o River, marca contra o Palmeiras e agora marca mais um gol de título. E não é um título qualquer, é um título da América, um título continental e com o Gabigol fazendo uma função diferente, se reinventando e jogando para o time. Não é esse ídolo que muita gente tende a pintar, e muita gente que eu digo de rivais, de adversários do Flamengo. Poxa, o Gabigol é marrento, o Gabigol ali não é um cara muito palatável, mas para o Flamengo ele é essencial. Ele é um cara que é capaz de mudar o ânimo da torcida, como fez na final da Copa do Brasil. O Maracanã em silêncio, de repente o Gabigol bate o pênalti, chama o Maracanã, a coisa incendeia. Então, ele é para mim, é o cara que melhor representa o sentimento rubro-negro atual. Se o Zico fazia muito isso na década de 80, hoje o Gabigol supriu essa lacuna e dificilmente um jogador, pensando nessa era moderna do futebol, em que não há tantos vínculos como esses e vínculos longevos, vai conseguir superar isso do Gabigol. Para mim, hoje, já dá para dizer que o Gabigol é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. E acho que eu acho que já era até antes desse gol. Até antes desse gol, já vi o Gabriel como o segundo jogador mais importante da história do clube. Porque, assim, o Flamengo tem 2 grandes eras em sua história, né? Existem outras, mas as mais laureadas, que é o time do Zico e é o time do Gabigol. Por mais que agora a gente trate, na temporada a gente possa tratar, e a gente vai discutir, né, quem foi o melhor da Libertadores, se for o Pedro, se for o Arrascaeta, vai passar o tempo e a gente vai lembrar desse Flamengo como o Flamengo do Gabigol. Né? Então acho que antes mesmo desse gol, ele já tinha beliscado seu lugar. Depois do que ele fez também nessa final, eu acho cravou. Eu concordo contigo, eu só acho que às vezes um time pode ter 2 eras, como você falou, laureadas, e os 2 principais jogadores serem de uma era só. Exemplo do Santos. Sim. Por exemplo, o Santos não tem no segundo time campeão da Libertadores um jogador à altura do Pepe. Sim. O Pelé, não vou colocar na discussão, obviamente. Outros times têm, porque os jogadores têm uma história muito grande, tipo São Paulo. Numa é o Raí, na outra
O Rogério? Sem dúvida. Né? Porque o Rogério tem uma história muito grande no São Paulo. Do Flamengo, o flamenguista que viu o time do Zico, talvez ache o Júnior mais ídolo que o Gabigol. Mas eu idolatria acho... é subjetivo, né? Idolatria é totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo. Só que eu penso o seguinte, o cara fez todos os gols de finais da Libertadores dessa equipe. Sim. 4 Conquistou gols. 2 títulos além de campeonatos brasileiros, etc. 2 contra o River Plate no Galhardo, numa virada épica. Esse jogo estava dificílimo, o time adversário marcando individual, marcação encaixada. Ele chama os 2 cartões amarelos, tem erro do Pedro Henrique? Tem. Aliás, isso é uma coisa que o capitão Fábio Henrique falou aqui hoje e eu tenho certeza que... Fábio Luciano. O Fábio Luciano, Fábio Henrique, estou com o Pedro Henrique na cabeça. Estou tentando Perdão, buscar Fábio. um Quando você faz marcação individual, o técnico orienta o jogador a fazer a falta quando ele vai ser driblado. Porque se ele for driblado, você Quebra desmonta tudo. Né? E o Pedro não soube fazer as faltas, mas as faltas destruíram a marcação individual, porque havia um jogador a mais. E o Gabigol, além disso, de mudar totalmente a dinâmica do jogo, faz o gol. E nem foi o melhor em campo. O melhor em campo foi o Everton Ribeiro. Sim. Para mim, o melhor da Libertadores. Mas ele é o cara do jogo. Então, quando ele é o cara... Por exemplo, para mim, o melhor jogador do time de 2019, que para mim jogava mais bola do que esse, foi o Bruno Henrique. O Gabigol próximo, o Arrascaeta próximo. É uma opinião, respeito quem acha de outra maneira. Eu voto no Everton Ribeiro como o melhor jogador da Libertadores. Entendo quem vota no Pedro. Também jogou demais. São opiniões subjetivas de jogadores que atuaram no nível muito alto. Mas ele foi o cara. Então ele é o cara da outra final. Ele é o cara dessa final. Ele tem identificação com a torcida. O Brenner falou, o 5º pênalti na final da Copa do Brasil. Como ele chama pra si, como ele é marrento, eu entendo que o torcedor adversário não vai gostar dele. Porque deve ser muito ruim se torcer contra o Gabigol. Quanto menos os adversários gostam dele, mais a torcida do Flamengo ele é o segundo gosta principal dele. ídolo da história do clube, mas respeito quem E eu vou além. Eu acho que para o Flamengo é isso. Eu acho que o Gabigol, ele cravou esse lugar e é dele com muito merecimento. E eu acho que olhando além da barreira rubro-negra, se a gente olhar para o futebol brasileiro, eu acho que desde que o Neymar deixou o país, e foi em 2013 que o Neymar foi para o Barcelona, o Gabriel é o maior jogador jogando aqui no Brasil, não só do ponto de vista técnico, estou falando de tudo, né? Representatividade, relação com o torcedor, relação com as crianças, a maneira que comemora, mídia, bola, conquista, relevância, polêmica, o tanto que a gente fala dele, a maior figura do futebol brasileiro. A maior figura do futebol brasileiro. Desde que o Neymar deixou o país, é o Gabriel. Mas faltou uma coisa ao Gabigol para ocupar essa cadeira de ídolo nacional, que foi uma sequência na seleção. Sim. O Neymar jogando no futebol brasileiro já frequentava a seleção e rapidamente se tornou a principal referência. E jogou no Brasil 2 anos assim. Sim. Então, a seleção tem um peso muito grande. Se o Endrick, por exemplo, consegue ser esse cara carismático, como é o Gabigol, que tem a identificação com o torcedor, e o Endrick ainda revelado na base, e consegue cedo ainda, antes de sair para a Europa, como se espera, consolidar uma titularidade na seleção, ele pode conquistar algo que falta ao Gabigol, essa cereja do bolo de seleção para se transcender o Flamengo. É que acho que ele não vai ficar aqui para isso, né? É isso que a gente não sabe. Tem Quanto pouco tempo ele vai continuar acho que não, escrevendo tendência é que ele história não fica ali, aqui né? pra isso. Mas, por exemplo, ele parece que já está animado em usar a 10, né? Do ano que vem. O Gabriel, né? O Gabigol vai usar a 10, né? Até perguntaram ao Zico hoje se ele... Abençoa esse. O Gabriel falou, se o Zico liberar, se o eu Zico topo. liberar, eu topo. O Zico, não, que isso, pela história que ele está fazendo, eu não preciso nem liberar, não. Enfim, ele merece mesmo. Acho que concordo com tudo que vocês disseram, essa identificação dele com o Flamengo, fenomenal, monstruosa. E meio abençoado, né? Porque, assim, a fase era do Pedro agora, né? Imaginava, assim, se tivesse que apostar umas fichinhas ali, quem vai decidir, eu acho que estaria mais para o Pedro, pela função que o Gabigol está exercendo, de dar mais assistência do que ser o último cara ali e tal. Então, antes do jogo, imaginava só, se o Flamengo ganhar e tal, alguém que vai decidir, puxa, primeiro seria o Pedro. Não. É para ele ficar na história mesmo. Sobrou, foi para o Gabigol. E tem essa questão e não vão tirar mais isso dele. Eu acho que essa história só pode agora aumentar. E aí vai depender de quanto tempo ele fique, que gols ele ainda vai fazer. Você imagina assim, agora ele vai ter mais uma chance de disputar o Mundial. Você imagina um gol em Mundial. Enfim. Com o Flamengo. Não, então, com o Flamengo. Com o Flamengo. Não, porque eu quero chegar depois de seleção, entender alguma coisa Não, de seleção depois. Desculpa. Claro. Seleção, tem 5 jogadores. Não, tem 5 jogadores na pré-lista do Tite do Flamengo. Ele talvez seja
Um deles? Menos cotado, não, ele é um deles. É ele, Sérgio Everton, Everton Ribeiro. Felipe Luiz. Parecendo eu. Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Pedro. e o Santos goleiro e tal. Eu não vejo que ele tenha grande chance de ir, não. Eu acho que dali 2 pelo menos devem ir, Everton Ribeiro e o Pedro. Felipe Luiz, o Tite gosta muito, chegou a levar e passou uma tarde na CBF com o Felipe Luiz falando de futebol, ele gosta muito do entendimento que o Felipe tem, que deve ser um futuro técnico mesmo, no futuro aí, acho que não vai seguir um outro caminho que não seja esse, e eu vi uma entrevista do Tite elogiando muito, e adorou ter conversado, né, que o Felipe entende muito disso, jogou muito tempo na Europa, então também esclarece algumas coisas até para o próprio Tite, enfim, ele está na lista. E como o Gabigol está na lista, mas a chance de estar entre os 26 é muito menor do que a de Pedro e acredito até do Everton Ribeiro, que, se o futebol for momento, está jogando mais do que o Coutinho, caso essa briga seja direta entre Felipe Coutinho e Everton Ribeiro. Eu não acho que essa missão de torná-lo um jogador ainda maior não cabe só à seleção brasileira a si mesmo, acho que cabe também ao Flamengo. Porque tem uma coisa que me incomoda um pouco nos clubes brasileiros. O Flamengo... ele tem 42, 43 milhões de torcedores. O Flamengo é gigante no Brasil, é gigante no continente, mas o Flamengo não consegue ser um time global, nem um time brasileiro. É isso. O Boca é um time global. O River é um time global. Por exemplo, eu viajando para fora, eu fui numa loja da fornecedora de material esportivo do Flamengo, né? E de fornece para outros times brasileiros. O único time brasileiro que tinha a camisa exposta ali era o Flamengo. Aí eu tentei descobrir o porquê. E é porque o Flamengo vende muito, isso faz parte do acordo, porque o Flamengo eu diria que, eu não sei se esse é o termo, mas eu imagino que para os patrocinadores, o Flamengo é o que mais interessa, porque o Flamengo tem mais mercado. Acho que chegou no momento em que um time desse tamanho, desse porte, com essa torcida, com essas conquistas, com esse potencial, ele precisa de algum jeito entrar com mais força em outros mercados. Você pegar, por exemplo, lógico que é uma comparação cruel, né? Mas talvez você vá para a Ásia e talvez você veja um time médio inglês com mais entrada por causa da Premier League, não só por causa do time, do que tem um gigante, que nem o Flamengo. E isso vale para outras equipes muito grandes do Brasil. Eu acho que passa pelos jogadores que lá estão também, né? Porque os jogadores que estão... o Boca e o River, por exemplo, não são globais. Mas aí entra um outro detalhe que vai além do futebol praticado pelas equipes e de conquista de títulos também. Entra a questão de televisão, direitos de televisão. Né? Onde se assiste o futebol brasileiro? Na Europa. Eu não digo de uma determinada emissora brasileira com um canal internacional. O campeonato brasileiro é melhor que o argentino. Compra de direito do futebol brasileiro fora do Brasil. Em Portugal se assiste bastante. Através do quê? De compra de direitos? Sim. Muito pouco. Talvez seja até pela língua. Sim. E porque é um país que contrata jogadores brasileiros dos mais diferentes níveis. Exatamente. Dos menos conhecidos aos mais badalados. Então, o dia que você tiver, por exemplo, a Liga, vamos supor que role a Liga já a partir da próxima temporada. E aí você tem o produto futebol Liga Brasileira entrando no mercado europeu, asiático, aí você pode ter certeza absoluta que você vai vender assim aos montes. Camisa de Flamengo, Palmeiras, Atlético, Corinthians e por aí afora. Com exceção aos jogadores e qualidade de jogo dos torneios que disputam, eu acho que para qualquer asiático, os times brasileiros e o Flamengo, nesse momento, são muito mais interessantes do que boa parte das equipes da Europa. Pelo comportamento da torcida, mas pela você falou, identidade. o cara vai para o Japão, assiste a Premier League, então ele conhece os times, inclusive, da segunda divisão. A diretoria do Flamengo precisa achar uma forma de entrar com mais força fora, o que obviamente tornaria o Gabigol também um jogador mais do macro, do mundo, mas um jogador tão respeitado dentro do continente onde ele é gigante. Mas aí é que tá, eu concordo muito com o Prieto, porque não dá para mesmo um clube gigante como o Flamengo fazer esse processo sozinho. Internacionalização não é... o Flamengo pode ganhar tudo aqui no Brasil, pode ganhar tudo no cenário sul-americano, mas se não houver um movimento conjunto de valorização do futebol local, e o futebol local inclui Brasil, mas também América do Sul. Mas vou repetir a pergunta.
Por que o Boca e o River conseguem mais que as equipes brasileiras? Transmissão do futebol argentino. Então, mas não é qualidade, é transmissão. Assim como o Zupac falou, em Portugal você vê o Campeonato Brasileiro, de repente na Espanha você vê o Campeonato Argentino. Tem uma coisa peculiar de Boca e River, porque eles vendem muito direito de transmissão do clássico. Exato. O clássico argentino, que é um clássico na mesma cidade, em Buenos Aires, a capital, e aqui no Brasil a gente não tem. Inclusive a Supercopa da Argentina vai para a Arábia pelos próximos anos. Então, eles têm esse processo, mas é muito focado no clássico. E não por acaso, onde foi a decisão da Libertadores, River e Boca 2018, né? Bernabéu, porque havia apelo no mercado para isso. Lotado. Mas muito se desenvolveu porque eles tiveram essa sacada e aí passaram a envelopar o clássico, super clássico, venderam como uma marca à parte do futebol argentino. Mas no Brasil, o caminho para o Flamengo, de fato, é ter uma liga forte, não só para se internacionalizar, mas para consolidar essa hegemonia que é como o Flamengo pode chegar no Mundial e, de repente, jogar de igual para igual, de fato, com europeus. Se provando aqui. Com respeito, né? E não adianta o Flamengo ter, na temporada, 5, 6 jogos no máximo em altíssimo nível, algo equiparável de longe ao nível do futebol europeu, e chegar lá e achando que vai ter algo semelhante. Não vai. Se esse nível de enfrentamento se repete com mais regularidade por aqui, e isso implica em equipes mais fortes, em um campeonato mais competitivo, a gente consegue enxergar um clube estruturado e à frente dos outros como o Flamengo, até mesmo o Palmeiras, em uma condição muito melhor para disputar com europeus, para rivalizar de fato. E aí, rivalizando, não tem como ignorar mais. Com um possível Mundial estendido, com mais equipes, um Flamengo conseguindo chegar com frequência e chegar competitivo, porque é testado anualmente e frequentemente no Brasil, essas possibilidades aumentam bastante de internacionalização. E acho que em relação a Boca e River, assim, eu sinceramente não tenho a resposta exata, mas eu acho que existem alguns pequenos motivos que você vai colocando na massa, a massa do bolo vai crescendo. Acho que existe uma questão de proximidade de cultura maior da Argentina com a Europa do que Brasil com a Europa, então acho que há uma identificação maior. Eu acho que o fato do calendário argentino ser alinhado com o calendário europeu permite que pré-temporada seja feita eventualmente, ou lá atrás principalmente, com um intercâmbio maior de Boca e River com times europeus do que aqui. Eu acho que esses pequenos fatores vão somando e vão trazendo uma identificação maior nesse sentido. Eu não sei como, se através de TV fechada, quais países transmitem TV aberta, mas desde 2021, mais de 100 países no mundo compram o Campeonato Brasileiro. Sim. Que chegou em 2021 nos Estados Unidos, chegou a China, passa no Catar, Omã, está lá no Oriente Médio. É muita gente que tem comprado. Não sei lá, assim, nunca chequei, agora mesmo fiz uma viagem, mas não fui lá procurar, onde é que será que eu conseguiria ver? Sabe, no streaming daqui, de quem e tal. Mas são muitos países que compram. Eu acho que a tendência é mudar. Eu entrei agora lá no Cairo, agora em setembro, com a minha mulher. Ela queria comprar aqueles lençóis de lá, de fios, não sei o quê, não sei quantos. Fios egípcios, né, Mauro? Fios egípcios. Lá só chama fios, né? Porque eles já são egípcios, né? Já são egípcios. Lá só chama fios. Mas tem de 400 fios, de 800 fios, de 1.200, 1.500, tem vários. Gostoso, macio. Macio, barato que só. O que aconteceu? Tá dormindo em enxoval. Mas não comprei dos mil e tantos fios, não. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que aí, de repente, óbvio que eu fui lá, olhei a loja e tal, ficou lá minha mulher, minhas filhas escolheram lá, e eu fui lá para fora. E aí, bom, vem cá, vê isso, vem cá, entra aqui de volta. Aí, quando eu entrei de volta, estava um vendedor que estava mostrando para ela os lençóis com a camisa, com a bandeira do Corinthians. Eu falei, mas você é egípcio? Você morou no Brasil? Não, nunca morei, não. Aí ele falou assim, na verdade, quem torce para o Corinthians é o meu irmão, eu sou o Flamengo. Mas o meu irmão é mais velho, então a bandeira que a gente tem aqui é do Corinthians. Acho que o irmão não deixava ele levar para a loja a do Flamengo. Agora, enfim, não tive tempo de perguntar, mas se acompanha, não acompanha, se assiste, tal. Mas os caras estão lá, do outro lado do mundo, ligados, assim. E jogadores do Brasil tem no mundo inteiro também, né? Isso aí eu acho que é um atrativo. O cara quer saber, os caras veio lá do Brasil, jogava num time, e normalmente são jogadores, normalmente, acho que na maioria, né? Sai daqui que a gente nem fica sabendo que saiu, só vai saber se ele fizer sucesso lá fora. Mas os caras que moram lá acompanham e quer saber, como é que é o futebol,
Porque todo jogador brasileiro, Nivaldo, é diferenciado. Sem dúvida. Esses países não contratam mesmo times ruins, menores, jogadores aqui no Brasil que vão muito novos e nem ganhando tanto assim, mas eles não contratam à toa, eles esperam algo diferente do brasileiro lá e atrai. Então eu acho que essas populações devem ter interesse sim em saber, pô, como é que é o futebol deles, tá? O campeonato deve ser diferenciado. Mauro, eu acho que isso vai crescer com o tempo. O que o time pode fazer, o Flamengo, com o dinheiro que tem, do jeito que tem, a ele sim, Flamengo, Corinthians, seja Palmeiras, Atlético, qualquer um, é mover algumas ações individualmente, independentemente desse movimento que passa pelos 40 clubes da Série A e B e tal, de vender campeonatos, ir lá fazer ações. O calendário não permite muito. É isso. O calendário Discussão que você vai lá na Ásia, Então, que eu ia fazer chegar nisso. pré-temporada, essas coisas. É difícil. Eu quero voltar para o Flamengo, mas antes de voltar aqui para o Flamengo, esse é um assunto que eu gosto muito, de direitos internacionais e de como as empresas funcionam. O melhor e mais caro campeonato do mundo é a Premier League. Em segundo é La Liga. E depois uma disputa e concorrência fortíssima de campeonatos francês, italiano e Bundesliga, que é o alemão, né? E há 15 dias teve uma reunião São as na cinco Alemanha, consideradas mais fortes, exatamente, né? na Alemanha, que eles entenderam que precisam assumir definitivamente o terceiro posto, neste momento, de melhor campeonato do mundo. Sim. E que não adianta investir apenas na base do futebol alemão. Olha como isso mexe com uma cadeia gigantesca. Sim. Não adianta a gente assumir que o importante para a Alemanha é a gente trabalhar a base. Agora, dada de 15, 16, isso só interessa para nós dentro da Alemanha. Sim. Nós temos que fazer que nem a Liga Espanhola e Inglesa, ou seja, trazer grandes craques e não perder o Haaland para a Inglaterra. E aí romper a por fronteira. exemplo, exatamente. Mas, enfim, é um papo muito legal e que o Brasil precisa avançar rapidamente para esse tipo de pensamento, de ideia e de ambiente de negociação. E aqui a gente já sai perdendo por uma questão histórica e financeira. Não há como competir hoje com o euro, com o dólar. E para se equiparar de alguma maneira, você precisa de uma junção de fatores e uma união interna muito grande. E por isso o Flamengo deu um passo, para mim, ruim nesse sentido em 2020, quando resolve negociar de maneira individual, acreditando que ele, pelo tamanho que tem, com mais de 40 milhões de torcedores, seria capaz de mover essa roda sozinho, ou de puxar a fila. Mas isso não acontece, porque se você não tem uma cadeia dependente, interligada, a coisa não funciona. E o próprio Flamengo percebeu isso. O dinheiro que vai girar ali, que vai pingar no cofre do clube, é menor. Claro. Então, a partir de quando os clubes começam a se articular, por mais que seja uma articulação lenta por meio da Libra, de uma liga paralela, tentando chegar num lugar comum, aí a gente pode pensar em ter um clube de fato hegemônico e internacional. Agora hoje, com as condições que a gente tem no Brasil, acreditar que um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, só pelo seu tamanho, vão conseguir romper essa barreira e virarem marcas internacionais sozinhos, do nada, só com resultado esportivo, não vira. Não vai. Vamos voltar para o Flamengo aqui, porque eu queria... o programa até foi andando normalmente, comecei a falar do Flamengo, aí veio o assunto do Gabigol. Eu acho que tem mais personagens para a gente discutir aqui, de muita importância, e que 1, 2 programas não são suficientes. Né? Para a gente falar, por exemplo, do Pedro, né? Assim como o Gabigol acabou trazendo até outros assuntos, mas o Everton Ribeiro, né? Porque o Mauro fala do Everton Ribeiro em seleção, em Copa do Mundo, e a importância dele dentro do Flamengo nessa edição da Libertadores da América. Melhor jogador da temporada no clube, para mim. Melhor com a Arrascaeta? Temporada toda? Sim. É? Eu acho a Arrascaeta. Sim, até porque a Arrascaeta jogou alguns momentos decisivos machucado, né? Ou não machucado, mas sem as condições ideais. Eu acho que ele foi o melhor jogador da Libertadores. E acho que ele jogou demais na Copa do Brasil. São os títulos que o Flamengo ganhou, por isso eu coloco como o principal jogador da temporada, o que tem muito a ver com a mudança que o Dorival fez de posicionamento. Só citar um detalhe do jogo. Por exemplo, na marcação individual, chegou um momento que o Everton Ribeiro, ele saía da posição dele, criava um corredor para o Thiago Maia entrar por ali, ou seja, um jogador muito inteligente. Ia lá para a direita, né? Isso, e é um jogador, se for pensar,
eu vou contratar qual jogador eu vou contratar para o meu time? Arrascaeta ou Everton Ribeiro? Eu contrato o Arrascaeta. Sim. Tá? Mas do Everton Ribeiro, eu posso esperar a construção. Então por que você não contrata ele? Porque eu acho que o Arrascaeta é um jogador que tem mais capacidade de desequilibrar com a bola. E isso é mais raro no futebol dentro do Brasil, apesar do Everton Ribeiro também desequilibrar com a bola. Mas o Everton Ribeiro, ele vai contribuir com essa questão da movimentação, vai contribuir com a construção e vai contribuir com a marcação. Do Arrascaeta eu não vou esperar sem a bola o que o Everton Ribeiro consegue fazer. Então, eu digo que o Everton Ribeiro consegue fazer mais coisas que o Arrascaeta. Né? Mas o Arrascaeta tem mais brilho, né? É isso? Eu vou perguntar. O Arrascaeta é No gênio. cardápio, o Arrascaeta é mais caro. Para nossa realidade, o Arrascaeta é gênio para o futebol que você jogou aqui. Né? Eu acho assim, o Everton Ribeiro, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo nas duas finais. Na final contra o Corinthians e na final contra o Atlético Paranaense. Mas eu acho o Arrascaeta o melhor jogador do ano no Flamengo. Mas sobre o Everton Ribeiro, assim, ele é muito refinado para jogar, ele é muito inteligente para jogar. E essa adaptação que o Dorival fez para ele na temporada é algo que, para o Everton Ribeiro, ele não tinha atingido esse nível de futebol nessa posição nunca, porque ele pouco jogou nessa posição, né? Para lembrar, o Everton Ribeiro, ele surge no Corinthians como lateral esquerdo, ele aparece, ele ganha relevância nacional pelo que ele faz no Curitiba, né, com o Marcelo Oliveira, antes de ir para o Cruzeiro, como meia. No Cruzeiro, com o Marcelo Oliveira, ele já é o meia aberto pela direita. Explode. E aí, no Flamengo de 2019, ele é o meia aberto pela direita. E é bom lembrar que esse ano o Paulo Souza o colocou como ala pela esquerda. E isso pro Everton foi horrível. Ele já não vinha num bom momento, numa boa sequência do Flamengo. Para o Everton e para o Flamengo, né? Consequentemente, ele né? pegou o cara que faz tudo isso que o William está dizendo ali no meio, Nossa, etc. lateral lá na esquerda. Entre aspas, o anula na ala esquerda. Quer dizer, é claro que o time perdeu muito. Mas eu acho que eu estou meio com você. Acho que no ano eu ainda votaria no Arrascaeta. Só que quando precisou e não teve o Arrascaeta por uma contusão, ou você vendo ele assim, já não... Parece que não está entregando tudo, porque você não está sentindo a ponto de não sair do jogo, mas não está em condições de arriscar muito. Aí o Everton pegou e falou, deixa comigo. E essa é a vantagem do Flamengo, né? E aí tem um detalhe que a gente brincava, Zupac, que é o seguinte. Todo jogo que o Tite vai ao Maracanã, ou vem em outro estádio ver, o Everton joga muito bem. Parece assim, hoje vai ter lá alguém da comissão, não precisa ser o Tite, alguém da comissão vai ao Maracanã hoje, ele arrebenta. Só que foi um ano que ele quase que arrebentou em todos os jogos, então também não era difícil. Mas assim, sempre se leva uma boa impressão no relatório, seja de César Sampaio, seja do próprio Tite. E na própria seleção ele deixou boas marcas. Vez foi muito bem. E a gente sabe, né, Mauro, que isso para essa comissão em especial é muitas vezes mais importante até do que o momento do jogador no clube, que é o que ele passa, o que ele entrega. Como ele foi não estando bem no Flamengo. Exato, e jogou bem. O Tite o levou quando ele não estava bem. Todo mundo diz, mas o que é isso? Tal. Como o Tite levou o Coutinho, como também não estava nem jogando. Eu estou tentando entender aqui ambos. Não sei o que o Breler pensa. Os jogos mais difíceis do Flamengo na temporada foram, inclusive, na Copa do Brasil, mais difíceis do que os jogos da Libertadores. Eu até acho que o jogo, taticamente, com o São Paulo no Morumbi foi muito difícil, mas o time ganhou, tecnicamente, um abismo entre as equipes. Mas o Pac diz, o Everton foi o melhor jogador de ambas as finais. Sim. A final foi o jogo mais difícil do Flamengo na Copa do Brasil. E a final foi o jogo mais difícil do Flamengo na Libertadores. Sim. Aí o time ganha os 2 torneios de mata-mata. Sobra nas outras fases, né? Em ambos os torneios. Nem assim ele é o melhor jogador do time da temporada. Porque a temporada não se resume às finais. As duas finais. Não se resume às finais. Se o Flamengo tivesse perdido para o Corinthians mas se o Brasil estiver na final da Copa, o Tite vai saber que o Everton Ribeiro seria bom da mesma forma. Né? Não, perfeito, mas o que ele precisa fazer para ser o melhor? Porque... Jogar melhor que os outros na maioria dos jogos. Uma média, regular. Eu acho que o que o Arrascaeta fez, por exemplo, nos 2 jogos contra o Corinthians da Libertadores, foi um negócio de maluco. Mas Jogou demais. O que não quer dizer nada depreciativo em relação ao Everton. A temporada foi jogou demais. E o passe. Para mim, um dos grandes lances do futebol brasileiro no ano
é a trivela que ele dá para o Pedro no 1-0 no Maracanã. Aquele lance ali menores de 18 não podem assistir depois antes das 10 da noite. Não tem como, porque é uma loucura. Ali ele jogou demais. Mas para mim, Gabigol e Everton Ribeiro foram jogadores mais regulares da temporada, porque o Pedro começa até se firmar no banco, oscilando. O Arrascaeta tem problema de lesão, também não consegue. O Everton, por mais que tivesse oscilado, sacrificado como ala, ainda assim tinha muito da entrega dele, porque é um jogador muito coletivo. E sendo esse jogador coletivo, isso conta muitos pontos para o Everton Ribeiro nessa corrida para ir para a Copa. Para mim, hoje, ele ultrapassou o Coutinho. Hoje ele está à frente. Se houver uma prioridade entre jogadores, entendo que são características diferentes, mas o Everton deveria prevalecer pela temporada que faz e por estar mais ativo que o Coutinho. Fala, nação! Saudações, nação! Mais um react aqui concluído com sucesso para vocês aí, né? Nessa última frase do Breile aí, né? Ele fez uma comparação entre o Everton Ribeiro e o Coutinho, né? O Coutinho, agora me fala, o que o Coutinho tá jogando para ele ir para a Copa do Mundo? O Coutinho não tá jogando nada, é reserva. Vira e mexe quando ele entra no jogo, não faz nada, entendeu? É um jogador que ultimamente perdeu, vou dizer assim, uma frase bem genérica mesmo, né? Ele parece que perdeu aquela vontade de jogar futebol. Tá tipo o Luan, que tá no Santos agora, no Corinthians tá no Luan, ex-Grêmio. Parece que ele perdeu a vontade. Pra quem conheceu o Coutinho, ele ficou no Barcelona, foi pro Bayern de Munique, voltou a jogar um pouco bem, depois que saiu do Bayern emprestado, desandou, né? Aí, o Tite preferiu o Coutinho do que o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro tá destruindo no Flamengo essa temporada, né? Pra mim, ele poderia ser tranquilamente o melhor jogador da final, né? Que acabou dando pro Gabigol por causa do gol, né? Então teve uma relevância maior. Mas o Everton Ribeiro, tranquilamente, ele seria... O Tite eu levaria ele pra Copa do Mundo. Sem comparação, óbvio que o Coutinho é aquele jogador queridinho do Tite, né? Então isso acaba influenciando muito. O Vitor Birne também fez uma comparação sobre o Vitor Birne fez uma comparação entre o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, que eu gostei muito dessa comparação, né? Ele disse que o Everton Ribeiro é um jogador que consegue fazer várias posições, né? Volta para marcar, se movimenta muito, dá opção, essas coisas. E o Arrascaeta é um jogador que, com a bola no pé, o cara é um gênio, mas sem a bola no pé, ele deixa a desejar muito em comparação ao Everton Ribeiro, né? Então, a comparação que ele fez aí foi muito bem vista pra mim, né? Uma comparação muito boa. Então é isso aí, galera. Tamo junto aí, é nóis aí. Um salve pra vocês, né? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. A gente sempre fala sobre conteúdo sobre o Flamengo, é isso aí. Tamo junto. É nóis aí, um abraço pra vocês aí. Se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o canal do seu amigo aqui. Ajudar o canal a crescer, tamo junto. Sempre soltamos de notícia aqui sobre o Flamengo. E é isso aí, tamo junto, nação. Um abraço a todo mundo aí. Junto.